E a gente propôs esse seminário para apresentar essa metodologia que a gente criou, uma metodologia de terapia. Então, é pensando em pessoas que querem utilizar isso de forma profissional. Mas a gente vai fornecer aqui um conteúdo, sim, para vocês, que é o que a gente passa para os nossos pacientes. Então, fiquem à vontade para utilizar isso na vida de vocês. É gratuito. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar aqui para vocês, a gente vai se apresentar, logicamente, vai dar uma explicação muito breve, né, de por que que a gente pensou nessa nova metodologia, nessa nova forma de terapia, falar um pouquinho sobre o que é a HFT, que é a terapia focada na felicidade, e passar esse conteúdo para vocês utilizarem para a vida, para vocês passarem para alguém, conhecerem melhor vocês mesmos, seus parceiros, seus filhos. Então, espero que isso meu objetivo aqui não é. Claro que eu quero pessoas que queiram fazer o curso, mas meu maior objetivo aqui é que vocês saiam pessoas diferentes desse seminário. Que vocês se tornem pessoas melhores, que vocês usem isso daqui que a gente vai passar para poder se entenderem melhor e daqui para frente serem pessoas melhores, né? Então, para a gente se apresentar rapidamente, né? Eu e Flávia, eu sou psicóloga. Eu trabalho já com terapia, tanto individual como de casal, e orientação parental. Eu tenho experiência tanto aqui quanto no México. E junto com o Flávio, a gente já escreveu dois livros, né? Educação das Virtudes através dos mitos gregos e Diálogos Racionais. E foi com ele também que a gente escreveu os artigos que formulou a HFT, né? Que é essa nova metodologia. Flávio, aproveita aí, se apresenta. Então eu sou psicólogo, né? Na verdade, eu fiz administração e depois psicologia e mestrado em psicologia, né? Que na verdade eu me encontrei, né? Na área dessa parte. E sou filósofo autodidata, né? Então, assim, eu passei a faculdade toda incomodado com as teorias que eu vinha tendo contato, né? Porque eu percebia que, assim, quem fez a faculdade de psicologia sabe que tem muito mais de filosofias psicológicas, porque não tem muita base empírica, do que propriamente ciência, né? Então, a gente é obrigado a ter contato com teorias que a gente percebe que tem coisas erradas, tem coisas faltando. Eu prefiro não citar muito, a gente vai acabar citando, né? A Mas gente vai citar. eu me vi assim, digamos assim, com a missão de propor algo novo, né? E não tão algo novo, porque o que a gente tem é o seguinte: a gente tem duas grandes teorias que sobreviveram e até hoje, que é a visão aristotélica, a ética aristotélica, que até hoje é a mais, digamos assim, lida e difundida, e a teoria da evolução de Darwin, né? Que é praticamente consenso. Só que, assim, para nossa surpresa, a psicologia não usa essas duas, né? Praticamente não usa. A psicologia evolutiva é algo muito recente, mesmo assim ainda está assim engatinhando. Então, assim, a gente resolveu se antecipar e unir a filosofia aristotélica com a psicologia evolutiva que vem de Darwin, né? Para propor algo que seja pé no chão, mas ao mesmo tempo coloque a gente na direção de como a gente deve ser como ser humano, né? Porque a psicologia evolutiva nos oferece o porquê. Por que somos assim? De onde vem a nossa, os nossos desejos mais profundos, por exemplo, né? Os nossos interesses de formar uma família, de ter uma casa, de ter dinheiro, por exemplo, que tem uma raiz animal por detrás. O que nos diferencia, né? Que a gente consegue raciocinar com base em nossas teorias, a gente consegue ver os porquês das coisas, os animais não. Só que a ética aristotélica surge no sentido de não só mostrar como as coisas são, que a gente já consegue ver através da psicologia evolutiva, mas como a gente deve ser. Então, a gente deve sentir a emoção certa na hora certa, para o contexto adequado, né? Então, sabendo que a gente é um ser racional, a gente deve agir de acordo com o melhor da nossa natureza, que é ser racional. Então, assim, a gente une o que a ciência atualmente evita fazer. A gente pega a ciência e coloca uma valoração, porque a ciência ela diz, eu não posso estabelecer valores. Só que isso é um erro bem recente, na verdade, né? A partir do momento que a gente descobre que a gente é um ser racional,
e que isso é o que gera melhores consequências para a gente, né? Se a gente age de maneira impulsiva com todo mundo ao nosso redor, a gente vai arrumar um monte de inimigos, a gente vai acabar sozinho no fim das contas. Então, sabendo que a gente tem uma natureza que permite a gente ser racional, agir com base no que a gente sabe, a gente deve agir assim, né? Isso quem traz é Aristóteles. E deve agir assim porque isso vai promover o melhor para a gente e também para as pessoas ao nosso redor. Então, assim, a terapia que a gente criou é justamente usando essas duas mega teorias, criando, claro, algo novo e, a meu ver, superior ao que a gente vê, né, na faculdade de psicologia, né? Então, a gente já tem a primeira turma perto de se formar e aqui vocês estão, na verdade, entrando em contato com algo muito novo, na crista da onda, né? Então, vocês estão participando de um movimento inovador. E é isso, né? Na verdade, eu falei mais da terapia do que de mim, porque eu acho que importa mais é o conteúdo do que a pessoa que criou. A gente vai falar o conteúdo já já. E outra pessoa que está junto com a gente nesse trabalho, que infelizmente não pôde comparecer hoje por, né, questões de imprevisto, é o Daltro, que ele é psicanalista, ele também trabalha com a clínica, com terapia dos esquemas e terapia cognitivo-processual. E ele está junto com a gente nessa parceria de promover o curso da HFT junto com o instituto dele, o Instituto Psicanálise. Né? Não sei se algum de vocês que está aqui hoje com a gente é do Instituto Psicanálise, mas Dalton traz a gente com essa parceria. Então, a gente pensou em fazer essa nova metodologia, né, esse novo trabalho que é a HFT, justamente porque ser terapeuta não é uma coisa muito fácil. As pessoas olham assim, acham que a gente só está ali trocando figurinha, né, tomando chá com pacientes, mas é muito mais complexo do que isso, né? A gente tem que entender a natureza humana e tem diversos fatores que a gente precisa entender dentro desse paciente para a gente saber como lidar com aquilo dali, porque o mesmo sintoma, digamos assim, a mesma forma de lidar pode estar vindo de raízes muito diferentes e a gente precisa captar essa raiz. Então, não é muito fácil essa conversa, não é fofoca, né? Um chale da tarde. E, além disso, a gente sente essa falta de um processo que seja muito mais claro e efetivo. Porque dentro da psicologia, como o Flávio colocou, a psicologia, ao mesmo tempo que tenta ser uma ciência, que ela é de fato uma ciência, né? Mas ela tem essa jornada de ser uma ciência com conteúdos próprios que só um psicólogo pode utilizar, com ferramentas de teste psicológico, com testes neuropsicológicos de aprendizagem. A gente também tem uma parte da psicologia que o tratamento acaba sendo muito solto, muito de, o que ele trouxer ali naquele dia, a gente conversa e resolve. E falta muito uma coisa de processo dentro da psicologia, né? Que traga metas e objetivos para a gente definir o que é que vai fazer naquela sessão, o que é que a gente vai fazer durante todo o tratamento desse paciente. A gente sente um pouco falta disso, né? E que dê também para a gente estratégias de como lidar com o problema. Beleza, apareceu um paciente no seu consultório que tem um problema X. Como é que você trata isso? Como é que você auxilia esse paciente? Você vai dar a mesma ferramenta para o paciente A, que tem esse problema X, que você daria para o paciente B, que tem um problema X? Não vai ter nada de diferente? Né? Então, falta um pouco desse cuidado dentro da psicologia. Acaba sendo uma coisa um pouco muito solta, que é o que a gente sente. Um pouco muito solta. Mas, enfim. E isso acaba afetando, consequentemente, né, o resultado que o paciente vai ter dentro dessa terapia. A gente vê muita evasão de terapia por isso, de, pô, tô sentindo que eu não tô progredindo aqui. Então, para ser um bom terapeuta, a gente precisa saber avaliar, né, com eficácia o impacto que tudo tem a ver na vida desse paciente. Pensamento, emoção, comportamento e vícios e virtudes, que muitas vezes a terapia não leva em consideração, não é um termo muito utilizado dentro da psicologia, mas é um termo que a gente gostaria, que a gente está trazendo dentro da HFT, que é a questão de vícios e virtudes, essas qualidades, esses talentos, ou esses pequenos problemas, esses vícios de comportamento que o paciente tem, tudo isso precisa ser levado em consideração, para a gente poder elaborar a melhor estratégia possível para ajudar esse paciente. Então, para a gente alcançar tudo isso, não é muito simples ser um terapeuta, né? A gente tem que fazer metas e objetivos da sessão de tratamento. Ajudar o paciente a analisar a realidade dele, a lidar com emoções, a identificar quais são os vícios e virtudes dele, a enfrentar vícios e desenvolver virtudes, a mudar hábitos de comportamento.
ajudar ele a fazer um novo código de conduta para ele, né? Como é que ele vai se comportar daqui em diante, a ajudar esse paciente a encontrar o seu propósito. Isso é um conteúdo que a psicologia fala muito pouco. Fala-se muito de tratamento dentro da psicologia, mas muito pouco em relação a propósito não é que você quer necessariamente tratar algum problema, alguma disfunção que você tem, mas você quer se tornar uma pessoa melhor. Fala-se muito pouco disso dentro de terapia. A terapia, por isso que tem esse estigma, né? De que terapia é para pessoas que são loucas, digamos assim, no dito popular. Porque se fala muito pouco de melhoramento da pessoa como um todo, se fala muito pouco de autoconhecimento dentro da psicologia, infelizmente, se fala muito de tratamento. Então, isso é uma coisa que também a gente quis trazer dentro da HFT, ajudar esse paciente a encontrar o seu propósito, a encontrar a sua missão. O que é que você quer fazer daqui para frente? Qual é que você quer, como é que você quer colocar o grande objetivo da sua vida? O que é que você quer deixar de legado aqui? E além disso, a gente vai ajudar esse paciente também a planejar, elaborar e acompanhar uma rotina, porque ele precisa disso para conseguir fazer esse propósito acontecer. Você tem um objetivo muito grande, de longo prazo. Então, você precisa colocar em prática uma rotina para fazer isso acontecer. E além disso, ajudar esse paciente a alcançar a felicidade genuína, que é o que a gente traz de novo aqui. Uma nova definição, denominação do que é essa felicidade e trazendo isso para o paciente, ajudar ele a alcançar essa felicidade. Então, é bastante coisa, e por isso que a gente pensou nessa nova metodologia, que é a terapia focada na felicidade. Então, a gente criou esse seminário para convidar vocês a conhecerem a HFT. E a gente vai trazer um conteúdo para vocês, a gente espera que vocês gostem. E, né, se de repente vocês conhecerem também alguém que quer trabalhar com isso, já é da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, a gente deixa aqui o nosso convite para conhecer essa nova metodologia. Então, como o Flávio colocou um pouco mais cedo, ela tem uma base teórica, basicamente desses dois lados aqui, a psicologia evolutiva e a filosofia de Aristóteles. A psicologia evolutiva, ela fala muito da psicoeducação desse paciente para ele entender a natureza humana dele. A gente precisa, para a gente saber enfrentar um problema, a gente precisa saber a raiz desse problema. Então, a psicologia evolutiva, ela traz para a gente essa nossa raiz animal, para a gente entender o que está nessa base da forma que eu estou interpretando as coisas, de como eu estou me sentindo sobre as coisas, para aí sim, efetivamente, a gente pensar numa forma de tratar isso, de trabalhar esse ponto. Então, é essa psicoeducação para esse paciente. E a filosofia de Aristóteles, a gente traz como o que diferencia esse paciente, esse ser humano, de outros animais. Porque a psicologia evolutiva é o que a gente tem de igual, o que a gente traz na nossa raiz. E a filosofia aristotélica é o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de singular na gente enquanto ser humano comparado aos outros animais. E é aí que entra a parte de vícios e virtudes, da gente entender como é que a gente está, como é que as nossas emoções são muito mais complexas do que os outros animais. Apesar da raiz ser a mesma, a gente tem um desenvolvimento muito mais complexo delas. A gente precisa entender qual é a ligação que isso tem com o nosso lado diferencial, que é a parte da filosofia de Aristóteles, né? Nossos vícios, nossas virtudes. E a gente traz esses dois grandes pontos aqui como uma forma de ter uma visão mais completa desse paciente, desse ser humano. Então, os princípios terapêuticos que a gente traz aqui, a gente quer deixar claro que a gente não quer começar do zero, até porque seria muito, é, além de ser impraticável, seria um pouco burro, né? De você já ter tanta coisa construída, a gente ter que começar do zero não faz muito sentido. Então, a gente quer trazer o que já tem de melhor, já tem as ideias mais práticas, e o que já tem respaldo científico dentro da área da psicologia, que já demonstra que tem eficácia e eficiência dentro dos tratamentos, que no caso é a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Ela já é uma abordagem que ela traz essa coisa mais dinâmica de processo, de atividades para serem produzidas durante as sessões. Então, isso é uma coisa que já demonstrou em outros artigos falando da sua eficiência. Então, isso é uma coisa que a gente traz também, essa metodologia para dentro da HFT. E outro ponto que a gente traz, outra abordagem, é da psicologia positiva, porque, como a gente colocou, muitas abordagens não falam do pós-tratamento, digamos assim, né? Desse crescimento do paciente. E uma das poucas que fala isso é a psicologia evolutiva, porque ela não fala só de remissão de psicopatologia, de tratamento, ela fala também de buscar o crescimento, esse bem-estar do paciente.
né? Eles têm uma definição um pouco diferente da nossa sobre o que é felicidade, mas eles mencionam o que é felicidade e de buscar essa felicidade. Então, essas duas abordagens, elas estão na fundação da HFT, na nossa base. Na verdade, a psicologia, E, a psicologia positiva, ela abre mão de definir o que é felicidade, porque ele começa a se perder. No último livro dele, ele sim, ele simplesmente tenta. desiste, né? Ele desiste, ele fala que não tem como definir felicidade, e aí ele busca uma coisa mais genérica, como bem-estar subjetivo. E a Sim, gente assume a responsabilidade de dar uma definição operacional do que é felicidade, para aí sim colocar o paciente na direção do que, no fundo, todo mundo quer, né? As pessoas não querem bem-estar subjetivo, as pessoas querem ser felizes. é. Então, a gente assume a responsabilidade que foi deixada de lado pela, pela psicologia positiva. E aí, só alguns pontos para vocês conhecerem um pouco da terapia, que ela é orientada ao objetivo. A gente tem, cada sessão nossa, ela tem um objetivo a ser cumprido para você passar dessa etapa. E cada grande etapa, cada grande passo que a gente vai colocar ali adiante, ela também tem objetivo para ser cumprido, para você passar para a próxima. Então, sempre vai ter objetivos a serem cumpridos. Ela é muito focada em psicoeducação e promover essa autonomia desse paciente. A gente quer explicar para ele o que é natureza humana, para ele se entender como é que a gente faz definição de psicopatologia, porque a gente tem uma nova definição, digamos assim, do que é psicopatologia, para ele entender, não ter esse estigma em nome dos diagnósticos, de ele entender o que é virtude, como é que ele pratica isso, como é que ele identifica, como é que ele pratica, a mesma coisa com vícios, para que, no fundo, o que a gente quer é que o paciente seja autônomo. Pode ser meio contraditório o que eu vou dizer, meio paradoxal, mas o que a gente quer é que o paciente, no fim das contas, ele não precise de terapia, que ele consiga se compreender o suficiente para que ele não precise dessa muleta que é você ter uma terapia o tempo todo. Porque uma coisa é uma situação pontual acontecendo na sua vida e você sentir que você precisa desse apoio, que você precisa dessa ajuda. Beleza. Mas o que eu estou colocando aqui são as pessoas que usam a terapia em forma de muleta, pessoas que ficam 5, 10, 15 anos fazendo terapia. Sim, a terapia, a ideia da terapia, ela tem um objetivo, ela tem uma forma de tratamento que você recebe alta. Talvez muitas pessoas aqui não saibam, mas terapia você recebe alta. Vai chegar um momento que você não precisa mais daquele acompanhamento, mas muitas pessoas ficam nessa muleta. Então, a ideia que a gente quer trazer é justamente dar essa, esse conhecimento para o paciente para que ele se sinta apto de ter essa autonomia de ser o próprio terapeuta, dele não precisar, dele sentir que ele não precisa dessa muleta o tempo todo, que ele já se conhece o suficiente para ele sozinho conseguir pensar em mecanismos para ele não cair sempre nos mesmos problemas. Outro ponto é a parte da eficiência. A gente pensou na metodologia que, no mínimo, a gente precisa de 9 sessões para ela ser cumprida. Claro que isso vai depender do paciente, de quanto tempo cada paciente precisa para cumprir os objetivos de cada passo, o objetivo de cada sessão e o objetivo de cada passo. Mas, no mínimo, eu preciso de 9 sessões para cumprir. Então, é uma coisa mais rápida, mais eficaz, mas claro que depende do paciente. Então, a gente dividiu em 4 grandes passos do que a gente precisa fazer e essas 9 sessões distribuídas nesses 9 passos. É uma forma de terapia colaborativa, porque a gente entende que na psicologia Meg, tem muita essa coisa da diferença hierárquica, digamos assim, de, eu sou o terapeuta, você é o paciente, então o que eu digo, você diz amém, ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente não quer trazer isso de forma alguma para dentro da HFT. A gente quer, na verdade, que o psicólogo ou o terapeuta, ele se sinta à vontade para para expor o que ele precisa expor, que ele não fique passando a mão na cabeça do paciente. Porque também dentro da psicologia a gente vê muito essa ideia de que eu não posso te dizer diretamente qual é o problema, onde é que você está pisando errado. Eu preciso só te conduzir pelas beiradas para você chegar nessa resposta. Em teoria, isso é muito bacana, mas quanto tempo o paciente vai ficar sambando nesse mesmo problema, sem conseguir enxergar nada, se eu ficar só nessa de dar dica? Não seria tão mais fácil eu expor diretamente para esse paciente: olha,
o seu problema, você está caindo nisso daqui, para ele conseguir enxergar, não fica muito mais fácil? Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer. Tanto o que se tem abertura, tanto para o terapeuta, ele se sentir à vontade para fazer essa exposição direta, quanto que o paciente tenha a noção de que isso faz parte da metodologia, para ele não absorver de forma pessoal, digamos assim, né? Mas que ele esteja aberto a escutar a crítica que é necessária. Então, o diálogo socrático é nossa metodologia, assim, que está em todos os passos, em todas as sessões, porque precisa ver esse diálogo socrático com o paciente. Porque eu não quero que você diga amém ao que eu estou te dizendo, nossa, seu problema é X. Eu quero que você consiga entender que o seu problema tem a ver com X. Pode ser que eu esteja entendendo errado pela forma que você está me explicando, a gente vai debater isso. Mas eu quero ter certeza que não é uma resistência sua, mas que você compreende por que que eu estou apontando o X. Então precisa haver esse diálogo socrático, essa troca. E outro O ponto que a diálogo gente tem também. socrático. Hã? O diálogo socrático é basicamente assim, tipo, dando um exemplo, né? A gente entende que é preciso ser pontual e diretivo para o cliente não, o paciente não ficar sambando e ter que descobrir tudo sozinho. Até porque existe terapeuta lá para ajudar nisso, né? E Sim, só que é diferente eu chegar e falar, Mariana, você é covarde. Outra coisa é, Mariana, você não acha que devido a tais situações, o que que você acha de como você se comportou em tais situações? Que vício você acha que teve algum vício ali ou não? E aí, nesse debate, ambos vão concordando e chegando a conclusões juntos, né? sim, E até porque a gente valoriza o raciocínio do paciente. A gente não exato. quer chegar e falar, tanto que se tornar uma pessoa mais Autônoma. virtuosa é saber usar o raciocínio, a razão, né? Então, assim, a terapia não deixa de ser um momento excelente e propício para esse treino, né? Então, a gente tem que caminhar nessa linha tênue de ser, não se abster, como outras É, terapias fazem, mas ao mesmo tempo não simplesmente dizer isso e acabou. Porque não, porque a a gente não quer que o conclusão é, paciente só diga amém. é, até porque ele tem que concordar com aquilo ali, né? Porque Exatamente, pode ser que o terapeuta esteja errado. Então, exatamente. assim, é uma construção assim de ambos os lados, né? Fala, não, aquele meu comportamento que eu tive não foi foi com uma intenção tal, não foi com essa intenção de magoar a pessoa, foi com a intenção de ajudar. E aí você percebe que, tipo, por detrás do comportamento que o terapeuta viu, existe uma outra direção de intenção. E aí o debate vai caminhando, né? Vai evoluindo para que ambos possam ter maior, é, digamos assim, noção do que realmente está acontecendo em termos no caso de vícios e virtudes do paciente, né? Se, por exemplo, Isso. Mariana é covarde mesmo ou não, por exemplo. E outro ponto que a gente tem é o uso de atividade de casa, que a TCC traz isso, a cognitivo comportamental, que a gente vê que ajuda muito o paciente. Porque, perceba, eu estou fazendo a terapia com uma pessoa. Eu vou te ver 1 hora, uma vez na semana. Não tem como você querer melhorar toda a sua vida, ou todos os seus comportamentos, seus pensamentos, suas emoções em 1 hora, uma vez por semana. Quem faz você se tratar de fato, honestamente, não é a terapia. É você, no seu dia a dia, nas suas 24 horas, 7 dias na semana, se trabalhando até você voltar para a próxima sessão e a gente discutir o que aconteceu. É isso que faz você melhorar. É isso que faz qualquer paciente melhorar. Então, a gente precisa de ter alguma coisa, alguma ferramenta que faça esse paciente ficar engajado na terapia, entre aspas, durante a semana toda e não somente aparecer no dia da sessão. E a gente faz isso através de atividade de casa, que às vezes são leituras, às vezes são tabelas para ele preencher, às vezes é um dever de casa dele fazer uma autoexposição na rua e ele depois ter que relatar como é que foi. Vai depender, né, da sessão, do passo ali. Mas a gente quer sempre ter para ele alguma atividade de casa, em todas as sessões tem atividade de casa, para ele estar ali engajado no foco da terapia durante a semana toda. Ele está com a terapia na cabeça durante a semana toda, digamos assim. E aqui é só por curiosidade para vocês verem, são uns artigos que a gente publicou para HFT, que são
nossa base científica, né, para essa abordagem daqui. São dois artigos e um capítulo de um livro, né, internacional. E, não, a terapia em si, né, 4 estágios, no mínimo de 9 sessões que a gente precisa, que cada uma tem um objetivo proposto. Cada estágio, né, tem um seu objetivo, cada um desses passos, dos 4, que são divididos também em subobjetivos, porque cada sessão tem o seu próprio. Cada sessão tem as suas próprias técnicas e sua própria atividade de casa. E para você passar para a próxima, o que a gente chama de sessão aqui, você precisa passar para aquele objetivo. Tanto o paciente quanto o terapeuta precisam entrar nesse acordo de que você cumpriu o objetivo, que você está apto para a próxima sessão. Porque a HFT ela foi formulada para ser como se fosse uma escadinha. Para você chegar no segundo degrau, eu preciso que o seu primeiro degrau esteja sólido. Desculpa. Seu primeiro degrau esteja sólido, esteja bem, para que você possa subir para o segundo. Que o segundo esteja bem, para que você suba para o terceiro. E assim por diante. Então, basicamente, a metodologia da HFT são esses 4 grandes estágios aqui. O primeiro é a ampliação do saber. É aqui que a gente dá todo esse conteúdo para esse paciente sobre a natureza humana, sobre o que são vícios e virtudes, sobre como é que a nossa, né, ancestralidade que a gente traz da nossa raiz animal, o que é felicidade, como é que eu alcanço essa felicidade, como é que eu identifico e eu ajo de acordo com minhas virtudes, como é que eu identifico meus vícios. Todo esse conteúdo na parte de ampliação do saber. É aqui que a gente dá conteúdo para esse paciente. Segundo estágio é para ele adquirir o hábito de agir racionalmente. Nosso objetivo é que ele tenha essas 2 grandes forças. Ele tenha mais sabedoria e ele tenha mais racionalidade nas suas decisões. Então, primeiro eu te dei um conteúdo teórico. No segundo estágio, eu quero te dar um conteúdo prático, digamos assim. Que é aqui nesse momento que a gente vai focar na mudança de hábito, que é você fazer exposições, autoexposições. É você se expor ao mundo lá fora, você perceber como você reage, você já pensar antecipadamente como você de fato quer reagir naquele tipo de situação, colocar aquilo em prática. É nesse momento daqui que ele vai mudar o comportamento dele. No terceiro estágio é que a gente elabora um projeto de vida feliz. É aqui que a gente vai tratar sobre propósito, sobre missão de vida e fazer um projeto a longo prazo. Do que esse paciente quer para a vida dele? O que ele quer de objetivo? O que ele quer de deixar de legado aqui? É nesse terceiro estágio. E no quarto estágio é quando a gente elabora junto com o paciente uma rotina. Porque no terceiro, o projeto de vida feliz, você fez um projeto de longo prazo. O que você quer alcançar? Seu grande objetivo, seu legado. Só que para isso alcançar, você precisa quebrar em pedacinhos menores. E isso aí é a rotina. Então, no quarto, a gente elabora junto com o paciente uma rotina que proporcione que esse projeto de vida feliz possa ser executado, né? Que você possa alcançar ele no final das contas. E para você conseguir fazer um projeto de vida feliz, para você ver esse propósito, você precisa se conhecer. E por isso tem esses 2 estágios iniciais, de você ter o conhecimento teórico e o conhecimento prático de como você age. Para você conseguir fazer um projeto de longo prazo, quebrar em pequenos pedacinhos do que é que você precisa fazer no seu dia a dia para você alcançar aquilo dali no seu final do ano, no final daqui a 5 anos, 10, por aí vai. E aqui eu vou apresentar para vocês 2 conteúdos que a gente apresenta para o paciente nessa parte daqui de ampliação do saber. São 2 pontos que a gente apresenta para ele e eu espero que é isso que mude vocês hoje, né? Que vocês levem isso para a vida de vocês. Primeiro ponto, que é o caminho básico de categorização. Então, isso é uma coisa que a gente traz do nosso lado animal, todos os animais fazem isso. A gente tem mais elementos para sofisticar essa parte, mas, em essência, na raiz, a gente faz a mesma coisa que os animais. A gente faz uma categorização básica das coisas. Então, a princípio, qualquer coisa que a gente vê no mundo, desde que a gente é criança, bebê, passa por esses 2 estágios de categorização. Primeiro, a gente percebe padrões no ambiente. Em parêntese, tudo isso que a gente traz da nossa raiz animal tem a ver com sobrevivência. Tudo é nosso corpo, nosso cérebro visando a maior eficiência possível para garantir a nossa sobrevivência, né? Tudo, né? Fecha parênteses. Então, em relação à categorização, primeiro, a gente vai tentar ver padrões desse ambiente. A gente quer identificar, a gente está num ambiente novo. Então, como é que eu consigo identificar aqui
para me dar algum tipo de informação, principalmente para eu saber o que que é um benefício para mim, o que que vai ajudar na minha sobrevivência, e o que é um malefício, o que é que vai prejudicar a minha sobrevivência. Então, eu preciso identificar principalmente esses dois pontos. Então, primeiro, identificar padrões nessa minha realidade. E assim que eu identifico um padrão, vamos pensar em uma criança bem pequena, que ela ainda está conhecendo o mundo à volta dela, ela não tem ainda caixinha nenhuma na cabeça. Então, à medida que ela vai conhecendo as coisas, ela vai criando categorias, ela vai criando caixinhas na cabeça dela sobre cada coisa que ela está conhecendo agora. E a segunda etapa, que é nós adultos, é o que fazemos com mais frequência, mas todo mundo faz dos dois, que é você identificar alguma coisa na sua realidade, no seu ambiente, é uma caixinha que já existe, você pegar aquele conteúdo e botar dentro da caixinha que já existe. Ponto. Então, uma coisa é uma criança pequena que nunca viu um bicho quadrúpede pequenininho, um gato. Então, alguém apresentou um gato para ela pela primeira vez na vida. Ela vai olhar aquilo dali, alguém fala, isso aqui é um gato. Beleza, ela vai criar essa caixinha na cabeça dela, gato. Depois, mais velha, não, sei lá, 2 dias depois, ela vê um gato na rua. Ela vai apontar, mamãe, um gato. Ela identificou alguma coisa no ambiente e colocou na caixinha que já existe, o gato, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Todo mundo faz isso, inclusive eu e você. Depois disso, sobre o caminho básico de categorização, a gente faz ela de maneira mais precisa, porque a gente tem mais elementos. E à medida que a gente cresce, a gente vai criando cada vez mais caixinhas. Então, no primeiro momento, talvez se alguém aqui tiver filho vai perceber, no primeiro momento a criança pode confundir um gato com um cachorro, por exemplo. São dois animais, também são pequenos, têm pelos, são quadrúpedes, né? Ela vai achar que é tudo a mesma coisa. Mas vai chegar uma hora que ela vai conseguir perceber que tem pequenas nuances, ou alguém vai mostrar para ela que são diferentes. E aí sim ela vai pegar essa caixinha e vai separar em duas caixinhas, uma é cachorro e outra é gato. Não é mais a mesma caixinha. E à medida que a gente vai crescendo cada vez mais, a gente vai elaborando caixinhas cada vez mais precisas, mais bem elaboradas sobre o mundo à nossa volta, né? E dentro dessa parte de fazer categorizações, entra aí o que a gente chamou aqui de processo avaliativo básico. Isso é um conteúdo que a gente está trazendo dentro da HFT. Que, além da gente fazer a categorização das coisas, a gente faz isso levando em consideração essas 4 avaliações que são necessárias, né? Primeiro, a gente quer identificar o que que algo é. A gente está dentro aqui do nosso ambiente, né, seja pela primeira vez ou depois, mas nessa parte da gente perceber padrões, a gente quer identificar o que que aquilo dali é. É um benefício? É um malefício? É uma novidade? Não? O que que é essa coisa que está aqui na minha frente, ou essa pessoa? Depois que você define o que que alguma coisa é, já está intrínseco ali na gente, que a gente traz da nossa raiz animal, que fim buscar, ou seja, que objetivo eu busco com isso. A partir do momento que eu determinei que, sei lá, uma fruta aqui na minha frente é um benefício, porque é um alimento, já que eu determinei que é um benefício, já está atrelado a isso uma atitude, um objetivo meu do que eu quero com isso. Se isso é um benefício, eu quero buscar esse benefício, eu quero ir atrás desse benefício, eu quero ter esse benefício para mim. Isso já é um objetivo que já está intrínseco ao fato de como eu classifiquei o que é isso. Depois que eu defino qual é o meu objetivo, tem o meu cérebro ele pensa na próxima avaliação de que meios eu vou utilizar para alcançar esse objetivo. Porque, ok, eu classifiquei a fruta como um benefício, porque é um alimento, então meu objetivo é que eu quero trazer isso para mim, mas eu posso fazer isso de várias formas possíveis. Se ela estiver na árvore, eu vou ter que subir na árvore. Se ela estiver ali em cima de uma pedra, eu só vou lá buscar. Então, por aí vai. Cada situação, cada contexto vai definir como que eu vou alcançar aquele objetivo. O meio é o mais variado possível aqui. E depois, numa última avaliação, é se houve sucesso ou não na realização desse fim. Então, depois que eu tomei uma atitude, que eu exerci um comportamento para poder alcançar esse meu objetivo, meu cérebro faz uma última avaliação. Eu consegui atingir o meu objetivo? Essa metodologia, esse meio que eu utilizei para poder alcançar o meu objetivo, para pegar essa fruta, foi um meio eficaz? Eu consegui pegar essa fruta utilizando essa metodologia? Então, basicamente, a gente faz essas 4 avaliações. Animal também faz isso, a gente também faz. Então, isso é uma coisa que a gente traz.
E dentro desses 5 objetivos básicos e meios básicos, para a gente ter noção, é interessante que a gente traga o porquê. Animais, eles não fazem isso. Animais, eles fazem uma avaliação do que alguma coisa é, de uma categorização, muito por reflexo, digamos assim, ou por aprendizado do operacional daquela situação dali. Mas nós, seres humanos, temos um diferencial que é justamente a gente se perguntar o porquê das coisas. Só mutando uma pessoa. Então, a gente se pergunta o porquê das coisas, a gente faz relação causal com as coisas que estão acontecendo no nosso ambiente. E os animais não fazem isso. Então, isso é um grande diferencial que a gente tem. A gente quer buscar também padrões explicativos nas coisas, não só padrões de acontecimento, de se são benefícios ou são malefícios, mas também nos interessa entender a causalidade das coisas. E aí a gente quer adquirir um benefício ou evitar uma ameaça, seja ela qual for que a gente identificou ali no ambiente. E também tem o ponto de promover o bem do outro. Né? Devido ao nosso objetivo de adquirir benefícios, a gente também traz dos animais ver o outro como um aliado, como um grupo. A gente vê isso como um benefício para a nossa sobrevivência. Se eu estou lá no meio da selva, é muito mais fácil eu sobreviver se eu tiver um aliado para me ajudar a encontrar comida, a encontrar um abrigo, a me proteger de um predador. Então, você ter aliados e fazer parte de grupos, está na nossa natureza a gente querer isso, porque é o que mais garante a nossa sobrevivência. Então, a gente também traz isso do nosso lado animal. Então, ter a nossa inclinação de querer promover o bem do outro, de querer ajudar as pessoas, tem a ver com essa raiz de querer garantir esse benefício que a gente tem, que ter pessoas ao nosso lado, de fazer parte de um grupo. Então, quando a gente tem já um objetivo pré-definido ali, de que sobre o que que alguma coisa é, especialmente o porquê, já está atrelado ali um meio da gente fazer isso, que é o meio de investigar. A gente pode investigar de N formas possíveis, dado o contexto. Mas o nome mais geral, digamos assim, que a gente pode dar para o meio que a gente vai utilizar é o de investigar. Quando a gente define que alguma coisa é um benefício, é pegar, adquirir esse benefício. A evitação de uma ameaça, do tipo que a gente pode, que a gente sente que a gente não pode eliminar, que a gente quer escapar dessa ameaça, a gente tem um meio mais tradicional que é o de fugir. Quando a gente vê que é uma ameaça, a gente quer evitar uma ameaça, no sentido de eliminar essa ameaça, que a gente sente que a gente pode fazer alguma coisa sobre ela, a gente utiliza o meio de atacar. E só para fechar esses dois pontos aqui, quando a gente define que tem um benefício no meio, a gente tem um único objetivo ali, que é a gente pegar esse benefício, que a gente quer alcançar esse benefício. Mas quando a gente define que tem uma ameaça dentro do nosso ambiente, a gente pode ter dois objetivos diferentes ali, né? Ou o objetivo de escapar, ou o objetivo de eliminar aquela ameaça. E tudo depende de como a gente enxerga essa ameaça. Se é uma ameaça que eu posso enfrentar, ou se é uma ameaça que eu não posso enfrentar. Se é uma ameaça que eu não posso fazer nada sobre isso, tem um leão na minha frente, não tem condição nenhuma de eu cair na porrada com o leão, meu grande objetivo ali vai ser escapar, né? Então eu vou querer fugir desse leão. Mas se tiver aqui, sei lá, uma barata na minha frente, né? Que eu não tenho problema com baratas. E meu objetivo dali vai ser de eliminar aquela ameaça no meu ambiente, então o meu meio de utilizado vai ser atacar. Ou seja, eu vou matar essa barata. Porque eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Ela não representa uma grande ameaça para mim, digamos assim, né? Do tipo que vai me deixar com medo. E depois disso, a gente também tem o objetivo de promover o bem do outro, como eu coloquei, porque a gente vê esse benefício de ter aliado, de fazer parte do grupo. E o meio que a gente usa é o de ajudar. A gente pode ajudar a pessoa de várias formas possíveis, depende do contexto, depende do que é que ela precisa. Mas o grande meio que a gente utiliza é de ajudar o outro. E junto com esse conteúdo aí de categorização, de avaliação básica, tem também as nossas emoções básicas, que é também um conteúdo que é muito legal de vocês terem noção, porque elas estão juntas. Eu já vou clarificar isso, mas elas estão juntas uma com a outra, né? Então, o que é a emoção, basicamente? Só emoção não existe, tá? Entre aspas.
é um, é um monte de reação psicofisiológica que a gente tem no corpo. E alguém, em algum momento na história da ciência, juntou todos esses sintomas numa caixinha e disse: isso aqui é raiva, isso aqui é medo, isso aqui é compaixão, isso daqui é curiosidade, né? São as emoções. Mas são reações psicofisiológicas que a gente tem. Por quê? Porque o nosso corpo quer preparar a gente para alguma coisa, ele quer sinalizar para a gente alguma coisa. Nossa memória, ela funciona muito melhor na base da emoção. Então, é como se fosse deixar um carimbo ali naquele contexto que eu estou vivendo, naquela experiência que eu estou vivendo. Nosso cérebro deixa um carimbo aquilo dali, que é a emoção, que é o que faz a gente lembrar. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, se vocês pensarem na infância de vocês, não é querendo deixar ninguém pessimista aqui, não, mas é muito mais fácil para a gente lembrar, quando a gente pensa na infância, é muito mais fácil para a gente lembrar de situações ruins, de situações traumáticas, do que a gente lembrar de bons momentos da infância. Isso não é uma questão de querer só lembrar de coisa ruim, não, de viés de coisa ruim, mas é porque, né, lembra do que eu falei lá no início, para o nosso cérebro, ele quer garantir a nossa sobrevivência. Para garantir a nossa sobrevivência, faz muito mais sentido que ele faça a gente lembrar que aquilo dali é uma ameaça, que aquela pessoa é uma ameaça, não mexa com aquilo dali, porque isso vai fazer com que a gente não se aproxime de uma ameaça e a gente sobreviva, do que ele fazer a gente lembrar de bons momentos. Precisa ser um bom momento exatamente muito intenso para ele ter esse carimbo emocional e a gente lembrar disso na infância. Mas o viés do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência pela evitação de uma ameaça do que a busca por um benefício. Então, é muito mais fácil a gente lembrar dessa forma. Mas é só a ideia de que a nossa memória, ela trabalha muito na base da emoção. Então, o nosso cérebro, ele precisa ter esse carimbo emocional. E toda aquela parte dali de processo avaliativo básico, ela está vinculada a nossas emoções. Então, na raiz de toda emoção, tem um processo avaliativo básico. Elas estão juntas ali. E aí, o outro conteúdo que a gente traz dentro da HFT é essa diferenciação entre emoção de trajetória e emoção de resultado. Então, pelo próprio nome que a gente escolheu aqui, dá para perceber mais ou menos o que é que elas querem dizer. Emoção de trajetória, elas auxiliam a gente na busca de um objetivo. Elas estão atreladas no processo avaliativo básico de que fim eu quero buscar, que objetivo eu quero. Então, é o nosso corpo preparando a gente da melhor forma possível, a melhor descarga de preparação psicofisiológica possível, para a gente ser o mais eficaz para alcançar o nosso objetivo. Então, assim que a gente define qual é o nosso objetivo, a gente tem essa descarga emocional, preparando a gente para alcançar aquele objetivo. E, logo depois, a gente tem as emoções de resultado, né? Como já disse, é para a gente fazer essa avaliação, a percepção se teve ou não teve sucesso em alcançar o nosso objetivo. Está ali no processo avaliativo básico de se houve sucesso na realização do nosso fim, se houve sucesso na realização do nosso objetivo. Porque, mais uma vez, o nosso cérebro ele precisa colocar esse carimbo ali. Se aquele método que a gente utilizou foi eficaz, isso não foi. Senão a gente vai ficar caindo no mesmo problema para sempre, né? Então, para vocês terem ideia, aqui nas emoções básicas de trajetória, que é o que faz a gente ter esse impulso para fazer alguma coisa, um impulso para ação, a gente tem a curiosidade, que é o que coloca a gente, dá a gente essa motivação para identificar padrões na novidade, para identificar padrões no ambiente, né? A metodologia da investigação. Outra avanço que a gente tem é o anseio, que ela prepara a gente para querer adquirir um benefício. Então, assim que a gente viu um benefício, a gente já fica animada, a gente já fica alegre, é o que prepara a gente para correr atrás daquele benefício, da gente querer ficar mais perto dele. A gente tem um medo, que é o que está ligado a escapar de uma ameaça. Então, eu olho para uma ameaça, eu percebo que ela é alguma coisa que eu não posso fazer nada sobre isso, né? Tem um leão na minha frente, não tem como eu me defender de um leão, só o que eu posso fazer é fugir. Então, eu vou sentir medo, que é essa preparação psicológica do meu corpo para eu ser o mais eficaz possível nessa minha fuga, de eu poder, de fato, sobreviver a esse leão, né? Logo depois, a gente tem a raiva,
que é também eu estou vendo uma ameaça no meu ambiente, mas é uma ameaça que eu sinto que eu posso enfrentar, que eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Então, meu corpo me prepara fisiologicamente para eu poder atacar e eu poder lutar contra essa ameaça. Então, é você tá dentro lá do seu grupo, chegou um predador invadindo, mas você sente que você pode cair na porrada com aquele predador. Então, você vai ficar lá com raiva, né? A sua preparação física ali, mais sangue nos seus músculos, mais sangue no olho, para você, né, poder lutar da melhor forma possível ali com aquela ameaça. E, por último, a gente tem compaixão, que está junto com o nosso querer a promover o bem do outro, de querer ajudar os nossos aliados, querer ajudar o nosso grupo que a gente faz parte, que é esse meio de ajudar. Então, a gente é embebido por essa emoção de compaixão, de querer ajudar outra pessoa a sair desse problema, de querer ajudar o outro. Então, assim, basicamente a gente tem por detrás das emoções, no caso de trajetória, um pensamento, uma sequência de pensamentos, Sim, e as emoções elas surgem desses pensamentos. Então, na exato. curiosidade, a gente pensou, avaliou, hum, isso é uma novidade. Tipo, a gente é Isso é uma coisa deparado que eu com não algo novo, conheço ainda. a gente fica surpreso, né? Então, naturalmente, a gente pensa, isso é novo, eu preciso investigar. Isso é novo e eu preciso investigar. Isso é novo e eu preciso investigar, acaba gerando, descarregando a curiosidade, a reação A emoção psicofisiológica da que a gente chama de curiosidade. curiosidade, que ela nos ajuda a identificar padrões, né? Que é o objetivo que a gente quer, né? Então ela torna a gente mais atento, mais focado, para ver os detalhes, para poder ver exatamente o que aquilo é, para fazer associações. Então, então, né, o que a gente mostra aqui é que existem sequências de pensamentos que a gente chamou de caminhos básicos de categorização, que a grosso modo a gente pode falar de pensamentos avaliativos, né? É uma sequência de pensamentos e que por detrás de toda a sequência de pensamento tem essas emoções, né? Então, tipo, eu pensei, aquele jogo de videogame é um benefício, por exemplo, tipo, tipo, eu vejo o jogo de videogame como algo positivo, né? E aí saiu um novo Xbox, e aí eu olho e, pô, eu quero aquilo. Tipo, aquilo é um benefício, eu quero aquilo. E aí você sente anseio por aquilo ali. E aí você vai olhar na sua conta bancária para ver se tem dinheiro. Aí Aí você vai. fica triste. E aí, e aí pode ir lá na loja e comprar, né? Ou dividir em 12 vezes sem juros. Enfim. Então, assim, o meio de ir lá comprar, tipo, o meio de adquirir o benefício. Mas você sentiu anseio e o anseio te impulsionou a você é, ir lá analisar se tem dinheiro ou não tem na conta bancária e tal, se está sob efeito do anseio, né? E isso ajuda, né? Porque você foi lá e tipo, olhou e de repente viu que não tinha na conta corrente, aí, mas você viu que, sei lá, tem lá na Previdência alguma coisa. Eu vou resgatar a Previdência Nossa, para Flávio. comprar o Xbox. E aí, é, o anseio acompanha na, re- te torna bem-sucedido, em você adquirir o benefício, que no caso, o Xbox, por exemplo. Então, assim, é, são os pensamentos, essa parte da direita, que dão origem, né? Esses tipos de pensamentos que dão origem, são pensamentos básicos que dão origem a essas, emoções de trajetórias básicas, né? Isso. Que estamos vendo aí no slide. E aí, logo depois que a gente toma uma atitude sobre isso, depois que a gente investiga, que a gente, né, vai buscar adquirir esse benefício, a gente foge, ataca ou ajuda, que a gente exercer um comportamento, né, de acordo com o nosso objetivo traçado, a gente faz uma avaliação se a gente teve sucesso, se eu consegui alcançar esse meu objetivo ou não. E logo depois que a gente faz essa avaliação, a gente tem as emoções de resultado, que é relativa a essa avaliação, né? Então, quando a gente sente alegria por alguma coisa, é o nosso corpo tendo esse sinal marcando ali de que aquele meio que eu utilizei para alcançar meu objetivo foi um meio eficaz, eu tive sucesso em alcançar meu objetivo, então eu posso utilizar esse meio no futuro depois, né? Então, eu quero pegar uma fruta que está em cima de uma árvore. Eu tentei lá dar uma de macaco subindo na árvore, eu consegui, peguei minha fruta. Então, eu marco no meu cérebro de que, ó, próxima vez se eu precisar, eu consigo fazer isso. Foi eficaz, deu certo. Então, a gente marca não só que foi um objetivo, a gente marca não só que foi um objetivo alcançado com sucesso, então eu posso utilizar esse meio depois no futuro, como eu também
paro a minha ação, digamos assim, né? Eu não preciso ficar eternamente subindo na árvore. Vai chegar um ponto de que eu atingi o meu objetivo, então eu posso parar de exercer meu comportamento. E no caso da tristeza, é o mesmo princípio, só que no sentido de que eu fracassei, eu não tive sucesso em alcançar meu objetivo. Então, é meu cérebro marcando ali para mim de que, olha, não usa esse meio de novo no futuro, porque não deu certo. Eu tentei ali de todas as formas possíveis subir nessa árvore, eu não consegui, eu só ficava caindo de bunda no chão. Então, olha, desiste, para, você não vai conseguir. Você tem que pensar numa outra forma de atingir esse objetivo, uma outra metodologia, outro meio de você alcançar o objetivo, porque esse daqui não está dando certo. Então, ao mesmo tempo que ele marca para a gente essa ideia de que esse meio não é legal para não repetir depois no futuro, ele também interrompe nosso comportamento, porque ele já se mostrou que não está eficaz. Então, é hora de eu parar meu comportamento, parar o que eu estou fazendo, voltar para a prancheta de trabalho e pensar numa nova forma. Então, a gente tem aí essas 7 emoções. 5 emoções de trajetória e 2 emoções de resultado, que é como a gente divide aqui, que é o conteúdo que a gente traz. E esses aqui são os outros conteúdos que a gente traz para o paciente ainda naquela primeira etapa de aquisição de sabedoria, né? De conhecimento. Tem alguma coisa? Um barulho. Então, nesses tópicos aqui de base que a gente trouxe para vocês caminhos básicos de categorização e emoções básicas, que são os 2 primeiros que a gente fala. E logo depois a gente fala para eles de desejos ancestrais, são coisas que a gente quer, né? Por que eu quero tanto esse tipo de conteúdo? Por que a gente quer tanto parceiro? Por que a gente quer dinheiro? Por que a gente quer, né, ter casa, ter carro, né, ser famoso? Porque eu quero ser reconhecido. Por que a gente tem esses desejos, né? Qual é a ancestralidade que isso tem na gente, né? A gente fala para eles o que é agir racionalmente, porque a gente quer que eles alcancem isso no final, né, do processo todo. A gente fala para eles sobre virtudes morais e intelectuais, que tem essa diferença, que são virtudes ajudam a gente a lidar com as nossas emoções e a lidar com o nosso raciocínio. Então, a gente precisa entender como é que elas funcionam para a gente poder alcançar esse agir racional. A gente fala para eles sobre vícios, como eles podem identificar, ver onde é que eles estão ali caindo, né, qual o buraco. Falar sobre virtudes morais mais específicas, que normalmente são os nomes que a gente mais escuta por aí, né, dentro da sociedade de maneira geral. São os nomes que, quando a gente quer elogiar alguém, é o nome que a gente usa, né, mas elas estão dentro de um grupo muito maior, que é o que a gente fala lá de virtudes morais. Então, a gente cita as virtudes morais específicas porque traz esse ar mais conhecido para a pessoa, né? A gente fala também sobre o que é essa verdadeira felicidade, que é o conceito que a gente traz aqui dentro da HFT. A gente fala sobre consciência de agência. Basicamente, é essa ideia da gente ter consciência de que você é o agente de alguma coisa, que você está envolvido no resultado de alguma coisa que aconteceu. Então, tem algumas percepções envolvidas nisso dali, então a gente traz isso para eles. E também, lógico, sobre o que é propósito de vida e essa relação que ela tem com uma felicidade muito mais intensa do que uma felicidade que a gente pode sentir no dia a dia, mas quando ela está atrelada ao nosso propósito de vida, é uma oportunidade de um nível de felicidade muito mais intenso que a gente tem. E a gente também traz para eles sobre uma nova forma, um novo olhar sobre psicopatologia, para não ficar tão preso à ideia do diagnóstico de, né, paciência, eu sou assim, vou ficar assim para sempre, né? Uma coisa meio Gabriela, mas não, de entender o que está por detrás dessa psicopatologia, para você poder entender e você poder se trabalhar também, né? Então, isso é que a gente traz para eles também, dentro da sessão. E as principais técnicas que a gente usa dentro da HFT é a biblioterapia, que é basicamente material de leitura para eles específicos, diálogo socrático, como a gente colocou, estratégias de regulação emocional, porque qualquer mudança de comportamento do que você é hoje para a pessoa que você quer se tornar, vai haver ali um furacão de emoção, é natural, então a gente precisa também fornecer para eles estratégias de regulação emocional, extração de dilemas, porque como no 5 tem a autoexposição, a gente precisa ter com eles uma dinâmica de extrair o que é de dilema que existe hoje na sua vida, contextos, pessoas, momentos passados, né, da sua vida pregressa, da sua história, que são dilemáticos para você,
para justamente você estabelecer autoexposições eficazes na sua vida, que é nesse momento ali que você consegue mudar o seu comportamento. A gente ajuda o paciente a fazer esse código de conduta pessoal, que isso é um conteúdo novo que a gente traz também dentro da HFT, que é uma técnica para você já pré-determinar como você quer agir daqui em diante. Então, você já ter ali o seu código pessoal de como você vai agir. E, claro, também elaborar esse projeto de vida desse paciente, que a gente colocou, pensar qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é o objetivo que você quer na sua vida, o que é que você quer deixar de legado, e elaborar com ele uma rotina racional, não é qualquer rotina, mas uma rotina racional, que todos os pontos que tem na sua rotina tem um porquê deles estarem ali. E qual é a ligação daquele ponto da sua rotina com o objetivo que tem lá no seu projeto de vida feliz para fazer ele acontecer. Então, a gente faz essa ligação. Então, como a gente, não, o objetivo da gente mostrar aqui para vocês é que a HFT é uma abordagem que é bastante simples, né, objetiva, pragmática e orientada a esses resultados, que a gente quer fornecer para esse paciente soluções concretas e estratégias mais eficazes, não só para o paciente, claro, né, mas para o terapeuta, para o profissional da área de saúde ou que quer se tornar um profissional da área da saúde. A gente quer fornecer uma metodologia que tenha já pontos concretos, estratégias concretas para você conseguir já trabalhar com esse paciente. Então, é uma abordagem que a gente vê que não é só uma questão de tratamento, mas é uma questão de também você manter essa saúde mental desse paciente. E a gente quer resultados significativos. A gente não quer uma pessoa, pode parecer estranho, mas a gente não quer uma pessoa que fique com a gente 5, 10, 15 anos, porque não é pelo dinheiro, é pela pessoa conseguir se tornar uma pessoa melhor, a melhor versão dela mesma. A gente quer que o paciente consiga alcançar isso. Então, na formação, a gente quer fornecer para você, né, quem tiver interessado em trabalhar com isso, a gente quer fornecer para o paciente, ou para o terapeuta, essa formação que ele consiga saber identificar os fatores da personalidade desse paciente que estão sendo esses freios, como é que ele pode alcançar a felicidade, como ele faz uma boa avaliação emocional desse paciente, como ele ajuda esse paciente a ressignificar o que aconteceu, determinar objetivos da sessão, da terapia, não só os que a gente criou, mas para aquele paciente ali específico também, como é que ele pode superar os vícios dele, como é que ele pode desenvolver as virtudes dele e alcançar essa felicidade genuína. Porque, para além de um tratamento, se a pessoa já chegar para a gente com alguma demanda, sempre, né, vai ter alguma demanda, mas para além de um tratamento, nosso grande objetivo é o crescimento desse paciente, que ele se desenvolva, que ele alcance alguma coisa de fato, de genuíno ali, uma felicidade para ele, um propósito. Muito mais do que tratar, muito mais do que pensar no que é que eu preciso melhorar para sair desse buraco, é eu pensar lá adiante o que é que eu quero alcançar. Isso é que dá muito mais motivador para o ser humano para correr. Não é pensar na dor que eu quero apagar, mas onde eu quero chegar. Então, a gente te convida a conhecer a formação da HFT. A gente quer dar essa, como o Fábio falou, né? Isso daqui é muito novo ainda, tá? Na crista da onda, como o Fábio colocou. Mas a gente vê como uma oportunidade de ajudar mais pessoas que estão na área da saúde ou que querem, né, começar a trabalhar dentro da área da saúde, pela forma que a gente estruturou, né? Da gente poder fornecer um passo a passo, poder oferecer objetivos, poder oferecer estratégias eficazes, ajudar você a identificar e ajudar esse paciente, de fato, a se regular, né? A regulação emocional, tanto modulação comportamental. A gente quer ajudar qualquer profissional da área da saúde ou quem queira vir trabalhar com isso da melhor forma possível. E participar dessa formação a gente vê como um diferencial que pode ser na carreira de quem já é ou que quer se tornar um terapeuta, né? Aumentando a eficácia da terapia. Mesmo que você não queira, né, seguir à risca a nossa metodologia, pelo menos o conteúdo a gente vê que pode ajudar muito. O Daltro, por exemplo, ele é psicanalista. Ele não segue à risca, né, o que a gente colocou até agora, mas ele segue dentro da conduta terapêutica dele, ele consegue aplicar nossos objetivos, a nossa metodologia, ele consegue passar para o paciente todo aquele conteúdo ali de ampliação do saber que a gente colocou, porque isso ele tem percebido o resultado. E o pessoal da primeira turma também, acho que a maioria deles, ou todos, eles são terapeutas já.
Então, a gente tem recebido feedbacks muito positivos em relação a isso, de como isso abre a cabeça do paciente, ele conseguir se entender melhor. Então, a gente quer poder disseminar isso para o maior número de pessoas possível, né? A gente quer que as pessoas consigam alcançar a felicidade genuína. Não é aquela felicidade, entre aspas, de, chegou sexta-feira, vamos roubar sextar. Isso não é felicidade. A gente não quer isso para as pessoas do mundo. A gente quer que as pessoas, de fato, se identifiquem com alguma coisa, com alguma missão na vida. E elas, de fato, consigam sentir uma felicidade genuína. E o que vocês podem, né, quem estiver interessado, o que vocês podem esperar de um curso completo? Né? A gente aprofunda a base teórica, né? Eu falei daqui do que a gente colocou, dos 4 passos, aquele conteúdo da ampliação do saber. A gente aprofunda tudo isso. A gente fornece material didático para o paciente, porque tem atividadezinha de casa, né? Então, tabela para ele preencher ou coisas para ele, né, explicar como é que foi, para ele trazer na próxima sessão e vocês puderem discutir. A gente aprofunda de como é que a gente encaixa a HFT dentro da clínica. Se você for de uma outra abordagem, por exemplo, como é que você pode adaptar? Porque a HFT, ela é bastante camaleão, digamos assim. A gente tem uma metodologia com objetivos, com conteúdo, mas ela se encaixa muito bem em qualquer abordagem. Ela não... Se você for behaviorista, por exemplo, ou psicanálise, como o próprio Dalton, dá para você encaixar dentro da sua metodologia, né? É um adicional, é mais um conteúdo para você ter ali e fornecer, né, no seu trabalho. A gente fornece mapas mentais também, então tudo que a gente colocou de conteúdo, a gente criou uns mapazinhos mentais para ficar mais fácil a compreensão, e fornece tanto para vocês quanto para o paciente. A gente apresenta novas técnicas, porque cada passo tem técnicas específicas para aquele grande objetivo ali, de ampliação do saber, de mudança de adquirir o hábito racional, de projeto de vida feliz, de rotina. Então, a gente tem técnicas específicas para cada uma daquelas bases, né, ou daqueles passos, daquelas sessões, e material de leitura, porque a gente tem o conteúdo da HFT, né, em termos de artigo e tudo, então a gente passa os artigos para vocês, para quem quiser ler, e o próprio material, as aulas, esse daqui é só o seminário de apresentação para vocês, mas todas as aulas que a gente tem, os seminários dentro do curso que a gente tem, todo o conteúdo de slides também é fornecido para vocês, nessa mesma ideia de que é um material de leitura para vocês poderem conferir e reler depois quando vocês, né, sentirem que precisam. E em relação à metodologia, ela está dividida dessa forma. É uma formação de 6 meses. A gente vai acompanhar vocês durante 6 meses, vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp durante esses 6 meses, que, para além das aulas, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum conteúdo da HFT, como é que eu aplico isso, me ajude como é que eu faço isso com o paciente, a gente vai estar ali à disposição de vocês, desse acompanhamento por 6 meses. E aí, como começa? A gente tem uma apresentação de 4 horas, aulas por 4 dias no fim de semana. Então, durante 2 fins de semana, a gente vai se encontrar pela manhã, sábado e domingo. Vai apresentar o conteúdo todo para vocês da HFT, né? Zerar o conteúdo da HFT. Depois, a gente tem 2 dias à noite, tipo esse daqui, de 1h30, com o professor Daltro, que a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo, que a gente vai ver os mapas mentais, que vai ver os resumões assim, dos conteúdos que a gente viu, para poder fixar melhor o que a gente passou para vocês no fim de semana. E depois, ao longo dos 6 meses, a gente vai ter seminários especiais, uma vez por mês, também de 1h30, para ser mais preciso ainda em cada um desses conteúdos. Então, vai ter um seminário só para ampliação do saber, vai ter um seminário só para adquirir o hábito racional, o outro só para o projeto de vida feliz, o outro só para a rotina. Então, para a gente ir bem específico na parte metodológica mesmo, de como é que eu aplico isso. E ali, o que cabe ao aluno, né? O estudo do domicílio, a execução de tarefas, porque da mesma forma que a gente faz na terapia em si, que a gente tem as atividades de cada paciente, a gente também pede para vocês fazerem isso, né? Nada mais justo que vocês entendam como é que é o processo, tanto físico quanto emocional, de fazer aquele trabalho dali, de fazer aqueles registros, de fazer as autodisposições. Então, a gente também pede que vocês façam isso.
E estágio, aí no caso é de vocês já serem terapeutas, por exemplo, de vocês já quererem ir aplicando, quererem ir passando algum conteúdo para o paciente de vocês e quererem passar feedback para a gente, querer uma ajuda, um auxílio, né? A gente vai estar ali à disposição de vocês por 9 meses, ou 6 meses, como eu falei. E a supervisão a gente coloca uma coisa, como uma coisa à parte, porque é, essa coisa do tirar dúvida no WhatsApp são coisas pontuais, né? Tá o grupo todo ali. Se você quiser tirar alguma dúvida ali, a gente vai estar ali. Supervisão seria uma coisa muito mais específica. A gente vai entender muito mais ali o seu caso. Você vai passar o caso para a gente poder aprofundar com você, com a melhor forma de você colocar, com a melhor forma de você trabalhar. Para quem já é terapeuta, talvez entenda melhor o que é que se trata de uma supervisão de terapia, né? O psicólogo trabalha muito dessa forma, de ter um supervisor. Então, a gente deixou opcional para quem quiser, né, sentir que precisa. E em relação à próxima turma, porque a gente já está com uma finalizando agora nas segundas-feiras à noite, e essa turma da agora vai ser às terças-feiras à noite. Então, para a apresentação, como eu falei, né, 2 fins de semana pela manhã, sábado e domingo, vai começar agora a primeira turma em maio, no fim de semana de 20 e 21 de maio, vai ter um encontro de 9 às 1 da tarde, para a gente passar o conteúdo todo. Depois, nessas 2 outras datas ali, de 6 e 20 de junho, que é uma terça-feira à noite também, o professor Daltro vai fazer a revisão. E depois, também nas terças-feiras, a primeira terça-feira do mês, nessas datas que estão ali para vocês, a gente vai ter outros seminários especiais para essa turma, que é a turma da terça-feira. E na parte do investimento, que a gente colocou ali, é um valor, né, à vista e dividido de maneira geral para todos. E caso aqui tenha alguma pessoa do Instituto Psicanálise, como a gente tem essa parceria com o Daltro, esses alunos ele têm o benefício de um desconto de 10% para quem quiser participar do curso. E aí fica esse valor que vocês estão vendo ali. Na verdade, a gente tem um primeiro lote, que é para qualquer pessoa, de 10%, né? Quando terminar o lote também, a gente Isso. vai. Então, eu vou colocar o link no grupo do lote, né? E aí, os primeiros que conseguirem ir pegando, vão pegando com desconto, né? Assim, esse valor, dá para perceber que, em comparação com o que a gente vê por aí, é bastante barato, né? Porque é um curso de 6 meses, é uma terapia, né? Não é uma coisa de um fim de semana só, né? Então, é algo que também é fácil de retirar investimento, porque, por exemplo, um terapeuta hoje, ele cobra em torno de R$ 150. Então, se você escolher parcelar em 12 vezes de 150, você precisa ter um paciente por mês, uma semana, atender uma pessoa no mês todo para poder pagar, né? Uhum. Então, assim, é muito fácil de retornar. E assim, a gente está praticando esse preço, que a gente sabe que é barato, porque, como eu falei, a gente está no começo, né? Então, a gente quer prestigiar quem também está no começo com a gente, mas a cada turma a gente vai aumentar, porque eu tenho plena noção de que é uma formação de 6 meses, porque eu conheço os colegas psicólogos, né? Que também oferecem. Né, dos outros Então, cursos que a gente já fez também. então é em torno de pelo menos 4.500, né? Então, assim, a gente pretende cada turma ir aumentando. Então, essa turma vai ser 1.500, a próxima já não vai ser mais, né? Que, na verdade, 1.350 se pegar o lote dos 10%, né? Então, assim, a gente está prestigiando, né? Por enquanto, a gente não está muito preocupado em ter muito retorno financeiro, mas em consolidar e prestigiar quem está apostando em uma coisa nova, né? E que a gente buscou agora apresentar que é uma coisa nova, mas que tem um respaldo teórico realmente diferenciado, né? Quem faz a faculdade de psicologia, quem já conheceu outras abordagens, sabe mais ou menos que elas têm muitos problemas, algumas coisas um pouco ficcionais, né? E, por exemplo, a TCC nem trata de virtudes, tipo, é realmente uma lacuna gigantesca. Então, ela tenta basear todo o tratamento com base em crenças centrais, pensamentos automáticos. Então, assim, e naquelas categorizações de psicopatologias, né? Na verdade, uma categorização não explica. Então, não adianta a pessoa dizer que é bipolar. Por que bipolar?
De onde vem isso? Então, entende? É, então, o que a gente busca aqui a gente tá até não, a gente também vem de uma maneira que a gente não oferece apenas para psicólogo. Por quê? Porque a gente entende que a gente oferece todo o ferramental teórico para qualquer pessoa que Necessário. tenha necessário, né, para poder fazer um bom atendimento. Então, a gente busca, no caso, munir, assim, para mais importante para a gente é uma pessoa ter esse chamado interno de querer atuar como terapeuta, porque Sim, e ter interesse em conhecer realmente, em estudar, em aplicar bem feito as coisas, né? isso. E isso é mais importante do que ter uma graduação de psicologia, por exemplo. Hoje em dia, na Não, verdade, no mercado de trabalho, de maneira geral, a própria graduação em si já não significa muita coisa. A gente quer olhar outras coisas na pessoa, outros skills, e a gente segue na mesma linha, né? A gente quer pessoas que gostem de estudar, que tenham uma afinidade por querer tratar pessoas, e a gente vai oferecer um ferramental teórico que é bastante completo e incisivo, né? Para poder justamente permitir que vocês, naquele momento que o Mário falou que não é fácil ser terapeuta, porque a gente tem que prestar atenção a muitas coisas durante o contato com o paciente. A gente está querendo oferecer um ferramental teórico que te dê uma direção do que prestar atenção, isso. para Perfeito. que não fique perdido e que o desafio de ser terapeuta seja um pouco menos desafiador, não seja algo tão assim. Porque a gente percebe também quando a gente começa a atender, quando a gente começou a atender, pelo menos eu e Mari, a gente Sim, sentia muita insegurança, porque a gente não é. tinha essa abordagem. A gente atendeu como behavioristas na época, né? Que é uma abordagem Sim. extremamente restrita, que considera Porque era que que mais tinha orientação, digamos assim. assim, tinha um pouco mais a ver com nossa afinidade, mas ela simplesmente trata o ser humano praticamente como pombo, incluindo só o mecanismo da fala. Então, me Ok. desculpe, mas é muito difícil tratar um caso de gente autista ou de pessoa, de uma mulher com problema no casamento, achando que ela é um pombo falante. Eu não consigo Irônico. não ser, não ser polêmico. Mas enfim. Mas agora, assim, e usando nosso ferramental teórico, a gente já fica mais em casa, né? Mari já atende há um tempo, os outros terapeutas. A gente tem terapeutas holísticos que usam a própria abordagem deles, mas incorporam para já dar uma sustentação. Isso. Então, assim, não é uma coisa, vamos atender pela HFT, você atendendo pela HFT, você não pode mais usar psicanálise, por exemplo. Eu acho psicanálise uma abordagem muito problemática, mas a HFT, assim, digamos assim, a realidade é uma só. Todas tocam em pontos da realidade. Não existe nenhuma abordagem 100% fantasiosa. Porque, queira ou não, o Sim. próprio criador da abordagem, ele vive na mesma realidade que eu. Então, não é possível que ele crie algo completamente fora da realidade. Então, assim, Sim. claro que existe o subconsciente e que a gente pode, no caso, tratar como desejos ancestrais, por exemplo. Existe um mecanismo de transferência do paciente enxergar o terapeuta de uma maneira, de autoridade, inclusive até afetiva, de se apaixonar por ele. Isso a gente também sente quando a gente olha para o outro com um olhar de que ele é de um status superior. Então, o que a gente faz é tentar trazer um melhor entendimento para muito do que as outras abordagens falam de maneira é, ainda tangenciando e tocando às vezes. Agora, como eu falei, é, os conceitos que eu trouxe, por exemplo, da psicanálise agora, eles não são falsos. É, então, como não são falsos, é possível haver integração com a HFT. Então, como toda abordagem trata de coisas verdadeiras, a gente está, assim,
com toda a humildade, a gente acha que está propondo algo verdadeiro também. Então, os pontos de verdade podem ser casados em prol do benefício do paciente, né? E isso inclui também as abordagens holísticas, que são muito mal vistas e que eu não enxergo assim. Eu acho que tem muita verdade nas abordagens holísticas também. Então, tem ponto de verdade ali, tem ponto de verdade. Então, é possível integrar. Então, a ideia toda é essa, né? Na verdade, todos estamos no mesmo barco visando a melhora do paciente. A gente vai oferecer um ferramental que vocês podem utilizar, só ele, que é o caso da gente, ou em consonância com outros, de preferência tocando com os pontos de verdade das abordagens que vocês usam, né? E aí, é basicamente isso. E só para vocês conhecerem também, quando eu mencionei antes, é que eu e o Flávio, a gente escreveu 2 livros juntos, são esses daqui, né? Educação das Virtudes através dos mitos gregos e Aprenda a ter diálogos racionais, que pegam a base teórica da HFT, só que voltados para um projeto escolar que foi feito com crianças, né? Ensinar virtudes para as crianças através dos mitos gregos, e o outro que é voltado para a parte de diálogos, de conversa, né? E como ter diálogos racionais de fato, mas o conteúdo é o mesmo da HFT, né? Então, fica aqui o nosso convite para vocês.